Informação nova que acaba de chegar, informação obtida pelo Márcio Falcão. Alexandre de Moraes já decidiu sobre aquele alerta, se iria prender ou não Jair Bolsonaro, e decidiu que não é caso de prisão de Jair Bolsonaro, apesar de considerar que houve um cumprimento isolado, pontual, do ex-presidente em relação às medidas impostas na sexta-feira. Vamos juntos aqui nesse ponto importante. Vou pedir para vocês botarem lá na página 7, gente, que na página 7 a gente tem toda a decisão, o resumo da decisão. Alexandre de Moraes dizendo que não é o caso de converter as medidas como tornozeleira e outras restrições em prisão preventiva, mas alertando que, se de novo acontecer, pode ficar esse alerta. E também recebendo que Jair Bolsonaro conseguiu, de fato, dizer que não tinha intenção. Tá aqui, ó. Olha só, ele fala: efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais de Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. E aqui, nessa parte que está em negrito, vem a decisão. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícia de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Bolsonaro da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Também Alexandre de Moraes, nessa aqui de baixo, que também tá, gente, negritada, fala uma coisa importante. Diante do exposto, mantenho as medidas cautelares impostas, todas aquelas restrições que foram impostas na última sexta, inclusive a tornozeleira, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. E aqui, o que ele está dizendo? Muito se falou que Bolsonaro estava proibido de dar entrevistas. Bolsonaro não estava proibido de falar. Bolsonaro estava proibido de falar para as redes sociais. Só que a decisão sobre a qual Moraes se refere, que é uma decisão anterior dele, aquela em que ele alerta sobre prisão, ela acabou criando digamos assim, um vácuo jurídico que gerou muita crítica ao ministro Moraes, que é o seguinte: bom, Jair Bolsonaro não pode usar as redes, nem terceiros podem usar as redes sobre ele. Mas se ele pode dar entrevista e os veículos geralmente colocam nas redes, como fica esse impasse? A defesa de Jair Bolsonaro negou que ele tivesse a intenção de descumprimento e pediu para Alexandre de Moraes explicar, bom, qual que é o limite? Alexandre de Moraes só reafirmou, inclusive como a gente adiantou ontem no Conexão, que não tem proibição de entrevista, todas aquelas medidas estão mantidas e que ele rejeita os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro. O que ele quer dizer aqui? Ele não tem mais o que explicar, além do que está aqui, de que não existe proibição de entrevistas. Ainda assim, houve muito debate, muita crítica de juristas, muita visão de prudência interna lá no Supremo Tribunal Federal sobre a decisão, sobre o alerta que Alexandre de Moraes fez. Resultado, houve alerta, a defesa de Bolsonaro conseguiu colocar que não houve intenção, o próprio ministro Moraes entendeu que não houve, apesar de dizer que houve um descumprimento, e disse que, apesar desse descumprimento, não vai levar Bolsonaro a ser preso, não vai decretar uma prisão preventiva por descumprimento de cautelares. O que a gente está vendo aqui, então, é um recuo em que sentido? No sentido de que havia uma expectativa que descumprimento por lei tem que ser convertido em prisão, mas muito se falou que esse descumprimento não era juridicamente verificável. E Alexandre de Moraes, apesar de dizer que Bolsonaro descumpriu, está dizendo que não vai fazer nada a respeito, fica tudo como está. A gente vai continuar mostrando mais trechos do documento, a gente já segue conversando já sobre essa decisão que era muito aguardada. E já jogar para a Leilane aqui para a gente seguir conversando, já a gente mostra mais trechos. Leilane. Senhoras e senhores, chegamos ao fundo do poço jurídico brasileiro. Hoje o ministro Alexandre de Moraes resolveu aparecer de novo. E dessa vez com uma pérola de arrogância embalada como se fosse sabedoria. A justiça é cega, mas não é tola. É isso mesmo que você ouviu. Moraes, o juiz, o inquisidor, o censor oficial do Brasil, soltou essa frase como se estivesse num palco de teatro. Mas vamos direto ao ponto. Bolsonaro escapa. Por enquanto, o STF teve nas mãos a chance de decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro
sob a alegação de descumprimento de medidas cautelares. Motivo? Uma entrevista que ele deu à revista Time, lá nos Estados Unidos. Isso mesmo, o homem falou. E isso foi suficiente para levantar o dedo do Supremo, mas Alexandre de Moraes decidiu não mandar prender. E sabe por quê? Porque, segundo ele, foi uma infração isolada. Isolada? Desde quando dar uma entrevista é crime, agora até respirar sem autorização é violação? E aí vem a parte mais patética dessa história. No meio da decisão, Alexandre de Moraes solta aquela frase teatral digna de novela da Globo: a justiça é cega, mas não é tola. Opa! Mas, sim, o Toga Iluminada errou no português. Escreveu mais em vez de mas. A justiça pode ser cega, mas ele é burro ou desleixado? Foi necessário corrigir a decisão oficial. É isso mesmo. O STF publicou uma nova versão com a grafia certa. Você está entendendo o tamanho da bizarrice? Um ministro do Supremo com salário de mais de 40 mil reais por mês erra o básico da língua portuguesa e ainda posa de filósofo de Facebook. A justiça é cega, mas não é tola. Na cabeça de Moraes, isso quer dizer, eu posso fingir que sou imparcial, mas no fundo, eu sei exatamente contra quem estou agindo. É isso. É a frase que representa bem o STF atual. Finge neutralidade, mas joga com um lado só. Prende quem discorda, premia quem bajula. E se você, como eu, acha isso um escárnio, se prepara. A censura vai aumentar. Mesmo sem a prisão, Bolsonaro continua com a maldita tornozeleira eletrônica. Sim, amigos, um ex-presidente da República, eleito com mais de 57 milhões de votos, sendo monitorado como bandido comum, mas o Lula, réu condenado em 3 instâncias com provas robustas, é hoje tratado como estadista com honras internacionais. O que estamos vivendo é um regime autoritário disfarçado de democracia. Com essa decisão, Moraes não está apenas alertando Bolsonaro, ele está dando um recado público. Posso prender você a qualquer momento, eu decido quando, eu decido como. É um jogo de humilhação controlada. Eles não querem prender de vez, eles querem mostrar que têm o poder de apertar o botão sempre que quiserem. E isso não é justiça, é vingança política travestida de legalidade. E se for mais uma entrevista? A próxima entrevista de Bolsonaro, se for interpretada como desobediência, pode ser a gota d'água. Moraes já deixou o aviso. Se houver novo descumprimento, prisão, entendeu? Hoje é entrevista, amanhã pode ser um post no Instagram, depois uma visita à igreja, ou até uma saudação a apoiadores. Tudo pode ser descumprimento na cabeça desse pessoal. E se isso não for perseguição, eu não sei mais o que é. Chega! Esse STF não representa mais o povo. Não tem mais freio, não tem mais vergonha, não tem mais limites. E sabe o que é pior? Eles estão nos testando. Querem ver até onde a gente aguenta ser calado, humilhado, pisado, se a gente não reagir. Vão transformar o Brasil inteiro numa prisão sem grades. Se você não aceita essa palhaçada, essa encenação vergonhosa, se você sabe que a verdadeira justiça não usa toga vermelha, se você está cansado de ver o Brasil refém de um grupo de iluminados, então se inscreve agora no canal Direto ao Ponto, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo que ainda tem coragem de lutar pela liberdade nesse país. Porque aqui, a verdade ainda tem voz, mesmo que eles tentem calar. Até o próximo vídeo.